Oi, pessoal! Aqui nesse momento nós vamos trabalhar alguns conceitos importantes sobre o cimento de ionômero de vidro, onde o cimento de ionômero de vidro, gente, é um cimento que é utilizado em diversas situações clínicas dentro do atendimento odontológico. Nós temos o cimento de ionômero de vidro com algumas indicações importantes para a nossa prática clínica. E é um cimento que tem enormes benefícios, apresenta grandes vantagens e por essas características e outras se faz como um material odontológico de grande valia para a nossa prática clínica. Então, nós vamos iniciar falando sobre o cimento de ionômero de vidro e aqui nós vamos, nesse primeiro momento, entender que o cimento de ionômero de vidro, ele apresenta-se, né, geralmente como a junção, né, de um pó mais um líquido. Então, a apresentação desse cimento, geralmente, na sua grande maioria das marcas, ele se apresenta em um frasco que vai apresentar o pó e em outro frasco que vai apresentar o líquido. Mas, a depender da marca, ele pode se apresentar única e exclusivamente como duas pastas. E aí a gente faz a mistura dessas duas pastas. Então, o cimento de ionômero de vidro, gente, ele tem uma aplicabilidade diversa. Ele é utilizado como agente cimentante, como agente que contribui para a proteção pulpar, que a gente fala que ele é um material forrador, né, de proteção em relação à própria câmara pulpar diante de restaurações profundas. E o ionômero de vidro, o cimento de ionômero de vidro, ele é utilizado também como um material restaurador, né? Ou seja, restaura-se aquele dente com o cimento de ionômero de vidro. Então, nós temos diversas indicações para o uso desse material, né? E nós temos uma forma, né, importante para fazer a manipulação desse cimento tão importante que se apresenta em tantas indicações. Quando nós pensamos num cimento, né, aqui especificamente o cimento de ionômero de vidro, mas os cimentos odontológicos de uma maneira geral, nós deveríamos ter em todos eles algumas características básicas, né? Dentre essas características básicas, o ideal é que esse cimento apresente um custo acessível, que ele não apresente um custo tão oneroso, que ele seja capaz de apresentar o que nós chamamos de selamento marginal, ou seja, ele consiga selar toda a borda daquela interjunção ali do procedimento restaurador. O ideal é que esse material tenha resistência a forças funcionais. Que forças funcionais são essas, minha gente? O próprio ato mastigatório. O ideal é que esse agente cimentante, que esse cimento, principalmente quando ele for utilizado como um material restaurador, que ele apresente resistência mecânica para suportar a força mastigatória que nós estamos o tempo todo ali fazendo, realizando. O ideal também é que esse cimento ele apresente o que nós chamamos de escoamento, um escoamento satisfatório, ou seja, eu quero que após a própria aglutinação, espatulação desse material, eu consiga fazer com que ele escoe e consiga se adaptar à cavidade que ali ele precisa estar. O interessante também é que esse material ele tenha um tempo de trabalho que nós chamamos de satisfatório, ou seja, eu tenha um tempo adequado e capaz de me dar a possibilidade de aglutinar esse material ali e tem a chance de colocar, né, de inserir ele dentro da cavidade ou manipulá-lo sobre uma determinada peça protética com um tempo ok que me dê capacidade de realizar o procedimento de forma adequada. Que ele tenha uma utilização que seja facilitada e, principalmente, o que nós esperamos um dos requisitos muito importantes é justamente a compatibilidade biológica. E vocês vão ver que dentro dos cimentos odontológicos, né, nós temos aqui o cimento de ionômero de vidro, que é o agente cimento, o cimento propriamente, o agente cimentante que nós vamos trabalhar nesse momento aqui, como sendo um dos materiais, como sendo um dos cimentos que mais apresentam essa biocompatibilidade. Então, ele é, de fato, um material muito biocompatível. Então, essas são as características importantes que nós esperamos, né, os requisitos ideais para um material que a gente utilize para a cimentação.
E aí nós temos, gente, a consistência do que nós entendemos para um cimento, né? O cimento de ionômero de vidro, especificamente, como eu falei para vocês e vou reforçar mais à frente, ele é utilizado em três situações. Ele é utilizado como um agente cimentante, ou seja, eu utilizo o cimento de ionômero de vidro para cimentar, para colar peças protéticas. Outra indicação do cimento ionômero de vidro é funcionar como um agente de proteção pulpar, ou seja, ele funciona ali, como a gente fala, como um forramento e base de proteção em relação à câmara pulpar. E esse material também, esse cimento, ele também pode ser utilizado como um material restaurador, ou seja, eu vou fechar a cavidade com o cimento ionômero de vidro. Nessas diferentes indicações, eu tenho diferentes expectativas em relação à consistência desse próprio cimento. Então, quando eu digo que eu vou trabalhar com o cimento de ionômero de vidro, com a função de ser um agente cimentante para cimentar peças protéticas, eu vou querer que no ato após a manipulação, a aglutinação desse material, ele forme um ponto de fio, mas esse fio vai quebrar, porque eu quero que ele esteja realmente com uma fluidez mais adequada para servir como agente cimentante. Em outra situação, eu vou esperar que esse cimento de ionômero de vidro, quando funcionar para proteção pulpar, ele forme um fio após a manipulação do material e esse fio não se rompa, não se quebra. E já quando eu vou utilizar o cimento de ionômero de vidro para um procedimento restaurador, seja uma restauração definitiva, seja uma restauração provisória, eu vou querer que nesse momento, esse ionômero de vidro não tenha uma consistência de fio, que ele seja realmente mais viscoso e que ele seja mais, apresente-se com mais compacto, né? Para que a gente consiga ter uma maior facilidade de inserção do material ali dentro da cavidade. Então, nós podemos classificar o cimento de ionômero de vidro, gente, como um agente para cimentação, onde esse agente para cimentação vai promover a cimentação de que nós chamamos uma cimentação onde ela pode ser temporária ou pode ser uma cimentação definitiva, ou seja, eu posso cimentar, por exemplo, vocês vão ver mais à frente, peças protéticas, coroas, que nós chamamos de coroas provisórias. Então, essas coroas provisórias, ou seja, não é uma coroa que vai ficar definitivamente com aquele paciente, essa coroa provisória pode ser cimentada com cimento de ionômero de vidro. E, por sua vez, nós também podemos utilizar o cimento de ionômero de vidro com a função de agente para cimentação em peças definitivas, ou seja, eu posso cimentar uma coroa definitiva. E não só uma coroa, minha gente, é muito utilizado também o ionômero de vidro para cimentar bandas ortodônticas, aqueles anéis que se usam em ortodontia. Também pode se utilizar o ionômero de vidro para a cimentação que nós chamamos de definitiva. Já ainda dentro dessas classificações, além de um agente de cimentação, nós temos ele com essa função de proteção pulpar, ou seja, devido à sua grande capacidade de ser um agente biocompatível, nós vamos ver mais à frente o ionômero de vidro, ele tem uma grande capacidade de ser um agente liberador de flúor. Por essas duas características importantes, a biocompatibilidade e essa grande liberação de flúor que acontece principalmente nos primeiros momentos, nos primeiros meses e anos, nós temos essa função de também ser um agente de proteção pulpar, de forramento, de proteção, ou seja, você tem uma cavidade muito grande, muito profunda, que já está ali se aproximando da câmara pulpar. Então, antes de você iniciar a inserção de uma resina composta, por exemplo, você coloca ali na base, no fundo daquela cavidade, o cimento de ionômero de vidro, porque ele é biocompatível e vai liberar flúor, ou seja, vai promover ali uma proteção em relação àquela câmara pulpar. E, além disso, o cimento de ionômero de vidro, gente, ele pode ser utilizado como material restaurador, né? Que, por sua vez, essa restauração ela pode ser temporária, uma restauração intermediária e pode ser também uma restauração permanente. Nós vamos ver que quando nós utilizamos, né, ele como um restaurador definitivo, geralmente nós temos dentes decíduos, nós temos dentes, quando por sua vez permanentes, mas em situações que não estão expostas a muita força, principalmente força mastigatória, né? Porque ele tem algumas características que limitam, né, esse material como agente restaurador definitivo.
Mas sim, ele é utilizado como um material para restaurar definitivamente, temporariamente e em algumas situações, inclusive, intermediariamente, ou seja, você coloca aquele material, depois rebaixa e coloca outro material considerado definitivo ali naquela cavidade. Então, nós temos que ter, no momento da manipulação do cimento de ionômero de vidro, gente, alguns cuidados, básicos. Dentre eles, é importante que, ao iniciar a manipulação desse cimento, nós tenhamos sempre o cuidado de, quando nós vamos virar o líquido, esse líquido ele tem que ficar realmente bem vertical em relação ao plano horizontal, em relação à placa de vidro que a gente vai aglutinar ali o material. Ele tem que ficar bem em pezinho, ele não pode ficar assim levemente inclinado, porque a gente espera que com esse ato de deixá-lo bem verticalizado, você não tenha a presença de bolhas e, de fato, quando a gente vai gotejar uma gota do líquido do cimento de ionômero de vidro, ali cai uma gota certeira. Outra característica é que quando a gente vai fazer a aglutinação, a gente consiga manipular, né, sacudir, vamos dizer assim, o frasco que acolhe ali o pó do cimento de ionômero de vidro, porque é importante que os seus compostos ali que compõem o cimento de ionômero de vidro estejam todos ali misturados e bem misturados no ato da manipulação. A proporção para o cimento de ionômero de vidro geralmente é de 1 para 1, ou seja, eu coloco uma gota do líquido para uma conchinha, a medida da dose da conchinha do pó, né? Então, o ionômero é 1 para 1 que a gente fala, uma gota para uma conchinha do pó. E aí a gente vai fazendo essa mistura, né? Na verdade, quando eu penso na manipulação do cimento de ionômero de vidro, gente, vocês vão ver que o ionômero ele difere dos demais cimentos, porque nós falamos que na manipulação do ionômero de vidro, nós buscamos o quê? Não espatular, e sim aglutinar. Então, quando nós vamos fazer essa manipulação, nós vamos, de fato, fazendo uma aglutinação apenas do pó para o líquido, do líquido para o pó. E eu não quero pressionar a espátula no ato dessa manipulação, porque eu não quero causar tanta pressão nessa aglutinação. Então, de fato, é só aglutinando o pó e o líquido, para que a gente consiga chegar na consistência ideal, na consistência desejada. Vocês vão ver mais à frente que quando nós pensamos em manipulação de cimento de ionômero de vidro, quando você compra o ionômero de vidro, ele já vem com o que a gente chama de como se fosse um livrinho, um caderninho próprio dele, que vem com papéis próprios para a aglutinação. É um papel liso, brilhoso, que permite, né, que você consiga aglutinar de forma satisfatória. E outra característica importante, gente, que a gente sempre lembra, é que o ideal também para a aglutinação do cimento de ionômero de vidro é que essa aglutinação aconteça com uma espátula de plástico, né? Que mais à frente eu vou mostrar para vocês, e não com a espátula de metal. Então, quando eu penso que o cimento de ionômero de vidro ele funciona como agente cimentante, ele vai permitir que aconteça o quê? De fato, a fixação e a retenção satisfatória daquela peça protética em relação ao dente. Então, a gente utiliza para cimentar coroas protéticas, a gente utiliza para cimentar diversas coroas em diferentes materiais, coroas em resina, coroas em cerâmica, coroas metálicas, né? Então, ele é utilizado realmente para fazer com que aconteça ali a presença de uma fina e discreta, que ele se forme como um leve e discreto agente cimentante, presente entre o dente e presente entre a parte interna da coroa. Então, ele é utilizado, além de diversos tipos de coroas, como eu mencionei para vocês, mas também como agente cimentante para coroas ou próteses provisórias, de uma maneira geral. Ele é utilizado como agente cimentante definitivo para a cimentação de pinos, pinos de fibra de vidro, pinos de fibra de carbono, pinos de fibra de quartzo, e também é utilizado para o que nós chamamos de núcleos, que nada mais nada são do que pinos, né, que são ali fundidos e confeccionados diretamente para um determinado dente em específico, né? Então, são geralmente
os núcleos se apresentam como núcleos metálicos e também podemos ter núcleos em cerâmica. Além dessa indicação de o cimento ionômero de vidro ser um agente cimentante, ele também é utilizado para proteção pulpar, né? Ele promove, de fato, minha gente, o nome já diz, uma proteção em relação a injúrias, agentes externos, como irritantes térmicos, irritantes químicos. E nós já sabendo que ele tem essa característica de biocompatibilidade e liberação de flúor, ele é um material com uma ótima indicação para proteção pulpar, desde cavidades médias a cavidades que nós vamos chamar de cavidades profundas, né? Então, nós temos ali, muitas vezes, ele sendo o único agente de proteção, ou algumas vezes nós vamos ter o cimento ionômero de vidro, gente, associado a outros cimentos que também funcionam com essa função de proteção pulpar, de forramento, né, em relação à câmara pulpar. Vai depender da profundidade, do tipo de material a ser utilizado, mas nesse momento é importante que vocês saibam que ele é utilizado como agente de proteção pulpar para forramentos e bases cavitárias. Então, dentro da classificação dos ionômeros de vidro, nós temos alguns tipos de cimento de ionômero de vidro que são de grande valia, né? A depender da sua respectiva indicação. Então, nós vamos falar um pouco dos cimentos mais importantes nesse primeiro momento aqui, né? Então, o cimento de ionômero de vidro, ele é um material que, como eu falei para vocês, ele é composto por um pó e um líquido, né? Ele, de fato, tem as funções, essas diversas funções importantes que nós falamos, né? Ele é um importante agente cimentante, ele protege a câmara pulpar em relação a injúrias externas e ele pode funcionar como um material restaurador, né? E dentro das indicações, nós podemos trabalhar com cimento de ionômero de vidro, né? Em cavidades que nós chamamos de classe 3 e classe 5. E o que são basicamente essas cavidades, gente? Eu sei que nesse momento vocês ainda não têm muita noção do que seria uma cavidade classe 3 e classe 5, mas vale a pena vocês saberem que são cavidades pequenas, são cavidades menores quando nós pensamos em cavidade classe 3 e classe 5. Então, eles são cavidades pequenas que conseguem, por sua vez, né, reterem ali o cimento de ionômero de vidro e são uma das indicações para o uso desse material. Ele ainda funciona, como nós já falamos, como agente cimentante, como material restaurador, como agente para forramentos e bases, ou seja, proteção da câmara pulpar, e ele ainda funciona, gente, como um selador, ou seja, selamento para fóssulas e fissuras. Às vezes você tem situações que você tem, por exemplo, uma criança que está com 6, 7, 8 anos, está naquela dentição ali já mista, onde está no processo de irrompimento dentário, ela ainda tem dentes que não estão ocluindo perfeitamente, né? Não estão fazendo o que a gente chama de máscara intercuspidação habitual. Então, fica aquela superfície dentária ali solta, livre, e às vezes fica mais vulnerável a juntar biofilme, alimento, comida ali sobre a superfície daquele dente. Então, vale a pena a gente selar essas fossas, essas fissuras, as fóssulas e fissuras que esses dentes estão ali apresentando ainda nessa fase da dentição decídua, perdão, mista, da dentição mista. Então, nós temos o cimento se apresentando com partículas em tamanhos diferentes, né? E se você vai utilizar ele com a função restauradora, o ideal é que ele tenha, né, o seu tamanho ali em torno de 50 micrômetros, suas partículas do pó em relação ao líquido. E para agente cimentante, em torno de 15 micrômetros, que já é um tamanho menor, né, e compatível com a função de agente para cimentação. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de ionômero de vidro convencional, que é um muito comum que nós utilizamos na nossa prática clínica com muita frequência. O cimento de ionômero de vidro convencional, gente, ele vai se apresentar com uma composição pó e líquido, onde no pó, que nós chamamos que é o pó de silicato de vidro, ele apresenta componentes como cálcio, alumínio e o próprio flúor, já que o ionômero de vidro ele é um forte agente liberador de flúor. Já no líquido, que nós chamamos de um líquido acídico polimérico, nós temos lá um ácido poliacrílico, que é um ácido muito importante. Quando eu penso em ionômero de vidro, eu penso no ácido poliacrílico. Eu lembro logo da presença desse ácido.
O cimento ionômero de vidro convencional, gente, como eu já mencionei para vocês, ele promove o quê? Liberação de fluoretos, né? Então, ele tem uma grande liberação dos íons fluoretos ali. Ele tem a capacidade e a característica de ter uma certa resistência, né, à compressão. E ele tem uma manipulação, né, onde nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês, sempre na perspectiva de aglutinar, sem jogar pressão, sem jogar força, né? Por isso que a espátula geralmente é uma espátula de plástico, que mais à frente tem uma imagenzinha que eu mostro para vocês, né? E depois que a gente faz a aglutinação do cimento ionômero de vidro convencional, ele vai iniciar o seu processo de presa. Nós vamos ver que o ionômero, muitas vezes, ele demora até 24 horas para tomar presa final, mas após alguns minutos, ele vai iniciar uma presa que nós chamamos de presa inicial. Então, aqui nesse slide, gente, mostra aí, ó, lá em cima tem essa espátulazinha, ó, tá vendo que mais branca, mais clara no início da tela, né? Então, o ideal é que a gente trabalhe sempre com essa espátula, porque ela é uma espátula que é capaz de impor menos pressão no ato da aglutinação do pó e do líquido. Tá vendo que esse ionômero está sendo aglutinado num caderninho, com uma folhinha aí branca? Isso aí é o caderninho que vem no próprio frasco ali do ionômero de vidro, tá? Então, nós vamos ter na sua composição, gente, quando eu penso no pó e penso no líquido, no pó eu vou ter justamente o pó de silicato de vidro, como eu falei para vocês, é composto com uma presença forte de cálcio, alumínio e flúor. E no líquido nós vamos ter um ácido muito importante, que é o ácido poliacrílico. Quando a gente faz a aglutinação do pó e do líquido, começa-se a formar, né, essas estruturas aí após essa reação química, né? E nós vamos tendo o que nós chamamos de presa inicial do material, que vai variar entre 3 a 8 minutos. A presa final, gente, a gente disse que o ionômero tomou presa total somente após as 24 horas iniciais após essa inserção, manipulação, né, aglutinação e inserção dentro da cavidade. Então, após a mistura do pó e líquido, gente, forma-se o que nós chamamos de subproduto, ou seja, começa a haver a formação ali presente do flúor e esse flúor começa a ser liberado, né? E a partir daí nós vamos tendo, né, a necessidade, nós vamos ver daqui a pouco, de fazer uma proteção em relação à superfície desse ionômero que nós acabamos de aglutinar e inserir dentro dessa cavidade. Antes de falar dessa proteção, porque é uma condição importante quando a gente mistura, né, faz essa aglutinação do pó e do líquido, aqui nós temos, gente, a forma adequada para a gente inserir o ionômero de vidro. Você pode inserir esse ionômero, gente, a depender da apresentação que ele esteja ali no mercado. Você pode, depois de misturar pó e líquido, inserir com um aplicador de hidróxido de cálcio, que é esse instrumental que aparece aí na tela, que tem essa bolinha. Algumas pessoas conseguem também inserir com a própria espátula de resina, mas o fato é que você tem que pegar, assim, juntando delicadamente sobre a espátula utilizada ou sobre o aplicador de hidróxido de cálcio e colocando lá no fundo da cavidade, sem ter a intenção de fazer com que ele venha a aderir nas paredes laterais da própria cavidade, sim lá no fundo da cavidade. E você também pode ter, gente, esse ionômero sendo inserido dentro da cavidade por meio de uma seringa, que nós chamamos de seringa Centrix. Essa seringa, ela vem junto, né, com um outro tipo de ionômero de vidro, que você faz a apresentação dele em cápsula, você consegue colocar ele ali dentro dessa seringa, o cimento, e aí você vai apertando e ele vai sendo despejado dentro da cavidade. Então, aí quando eu penso... depois que eu manipulei o material que eu inseri dentro da cavidade, gente, uma coisa importante é fazer o que nós chamamos de proteção desse material. E o que seria a proteção desse material, gente? Nós vamos tendo, após a reação inicial ali de presa, o que nós chamamos de geleificação. E aí esse ionômero ele vai passando daquela consistência de ponto de fio ou não, para uma consistência mais geleificada, ele vai ficando mais rígido, claro. Mas esse ionômero, gente, esse cimento de ionômero de vidro, ele não pode ficar exposto aos fluidos aquosos da cavidade bucal. Por quê? Nós temos uma característica importante que acontece em relação ao ionômero de vidro, que é que ele sofre cinérese e embebição. O que é cinérese, gente? É perda de água para o meio, ou seja, ele desidrata em relação àquele ambiente da cavidade bucal.
E ao mesmo tempo que ele perde, ele também está ali ganhando. Ou seja, ele sofre imbebição. Ele absorve a umidade, a água ali da cavidade bucal. Então, eu não quero que depois que eu venha inserir o meu ionômero de vidro dentro da cavidade dentária, eu não quero que ele sofra cinérese e nem imbebição. Por isso que nós fazemos o quê? Nós fazemos uma proteção. E eu digo que essa proteção é uma proteção que física, mecânica mesmo. Tem que ter uma coisa física ali sobre a superfície do ionômero após a sua inserção na cavidade. O que você pode usar? É comum, minha gente, você utilizar vaselina, pega a vaselina, passa por cima sobre a região do dente que foi restaurado. Você pode utilizar base de unha, ó, como está aí aparecendo esmalte de unha, base incolor, você pode colocar também. Você pode utilizar sistema adesivo, você pode utilizar essa imagem que aparece lá embaixo, ó, o Cavitine, é um verniz que é utilizado para o uso quando a gente restaura amálgama dentário. O fato é que você, após inserir o ionômero de vidro dentro da cavidade, você precisa proteger esse ionômero da cinérese e da imbebição. Para isso é necessário colocar ou vaselina, passar esmalte de unha e verniz incolor, passar um verniz cavitário, passar uma camadinha de sistema adesivo, alguma coisa precisa estar sobre a superfície daquele material após a sua inserção na cavidade. Então, aqui essa imagem é só para mostrar a vocês, né? Que nós vamos ter o pó e o líquido, tá vendo? Ó, esse frasco maior redondinho da tampinha branca é o pó, o outro aí que aparece essa tampinha azul é o líquido. Lembrar que nós vamos ter essa cadernetinha branca, ó, que geralmente está associada. Todo o ionômero de vidro vem com essa cadernetinha branca, você usa a espátula em cima dela, depois utiliza, joga fora e usa a outra página, a outra folhinha no outro momento. E a espátula perfeita, minha gente, é essa que está aparecendo na tela no canto direito aí, que é essa espátula de plástico, transparentezinha, pode ser branca também, mas ela é de plástico e ela é leve, ela vai permitir uma correta aglutinação, sem tanta pressão sobre a superfície do ionômero ali. Lembrando que ionômero, a proporção é de 1 para 1. Uma gota para uma conchinha aí, ó, dosadora do pó, tá bom? Além do ionômero de vidro convencional, gente, nós temos o que nós chamamos de ionômero de vidro reforçado por metal. O próprio nome já diz, na composição desse ionômero de vidro, né, nós vamos ter, né, compostos metálicos ali, por sua vez, né? Então, no pó, nós vamos encontrar liga de prata, nós vamos ter ali partículas de prata, né, que vão acabar a promover o quê? Um melhoramento das propriedades mecânicas. Por quê? Porque o ionômero de vidro, principalmente o ionômero de vidro convencional, gente, ele tem uma certa resistência mecânica a desejar. Ele não apresenta tanta resistência mecânica. Quando você insere na sua composição ligas de prata, você começa a promover um aumento, um melhoramento, principalmente das propriedades mecânicas. Então, ele fica mais resistente a possíveis trincas e fraturas, que, por sua vez, são comuns em relação ao uso do ionômero de vidro. Apesar disso, apesar de você ter uma melhora das propriedades mecânicas, você tem o quê? Uma menor liberação dos íons fluoretos, quando comparado ao próprio ionômero convencional. Nós vamos ter também uma presa mais rápida, ou seja, ele tem um tempo de presa menor em relação ao ionômero de vidro convencional, ele toma a presa mais rápido. E você tem uma facilidade melhor para acabamento, quando principalmente esse ionômero é utilizado para agente restaurador. Geralmente o ionômero de vidro reforçado por metal, ele é utilizado como um ionômero para restauração. Então, ele pode ser utilizado aí dentro das suas indicações, como preenchimento de dentes que serão restaurados com coroas metálicas. Ele pode ser utilizado como material definitivo, restaurador definitivo para molares, principalmente dentes posteriores, né? Molares descidos, né? E quando comparado aos ionômeros convencionais, né, os seus resultados não são tão eficientes, né? Nós temos o que nós chamamos, gente, de ionômero de vidro de alta viscosidade. Quando eu penso em ionômero de vidro de alta viscosidade, vale a pena vocês lembrarem que quando eu falar de ionômero de vidro de alta viscosidade, eu estou lembrando do que nós chamamos de tratamento restaurador atraumático. O que é isso, professora? Tratamento restaurador atraumático. O tratamento restaurador atraumático, gente, ele é um tratamento que ele é conhecido também muitas vezes por uma siglazinha que chama ART, tratamento restaurador atraumático. E o princípio do ART, gente, é você restaurar aquela cavidade, aquele dente, com ionômero de vidro, né?
E quando você faz o preparo para receber o ionômero de vidro, o RT original que nós falamos, nós não utilizamos brocas em alta rotação ou baixa rotação. Sempre nós vamos fazer o que nós chamamos de remoção seletiva, ou seja, você vai retirar todo o tecido cariado, geralmente é o tecido cariado amolecido, né? Com o que nós chamamos de instrumental colher de dentímetro. Então, você vai limpando todo aquele tecido amolecido ali e depois você fecha aquela cavidade com o ionômero de vidro. Então, ART, tratamento restaurador atraumático, eu não uso broca, alta rotação ou baixa rotação, e eu sempre vou estar ali utilizando, de preferência, um ionômero de alta viscosidade, porque ele vai apresentar uma maior resistência à compressão e abrasão, ele é um excelente material, como nós já sabemos, um excelente material liberador de flúor, ele vai apresentar uma ótima adesão química, né? Ele é capaz de você inserir sem remover todo o tecido cariado, porque vocês vão ver dentro da cariologia, gente, quando a gente vai limpar uma cavidade e existe tecido cariado lá dentro, hoje nós fazemos uma remoção seletiva, né? Nós trabalhamos numa odontologia que nós dizemos hoje minimamente invasiva. Então, eu vou retirar o tecido amolecido, né? Que nós chamamos de tecido infectado, e o tecido contaminado, que fica geralmente lá no fundo da cavidade, que é um tecido mais durinho, ele tem uma consistência maior, né? Esse tecido cariado, ele permanece lá no fundo. Então, o uso do ionômero de vidro de alta viscosidade permite fazer essa remoção incompleta do tecido cariado. E nós vamos ter ali uma ótima viscosidade que vai permitir, né, a acomodação adequada com a pressão digital, ou seja, com o dedinho ali, você pressiona um pouquinho, ele se já dispersa dentro do interior da cavidade, tá? Nós temos uma taxa de sucesso adequada de até geralmente 8 anos, né? Esse ionômero de vidro de alta viscosidade, ele pode se apresentar, né? Na sua apresentação, ele pode vir em pó e líquido, ou ele pode vir em cápsula, que é aquele que a gente vai ter a seringazinha Centrix, que a gente falou agora há pouco, né? Mistura, aperta a cápsulazinha e o ionômero já sai pronto para o uso. Nós temos, queridos, o ionômero de vidro modificado por resina. Aí, nesse caso, nós vamos ter, né, na presença do ionômero de vidro modificado por resina, na sua composição, nós vamos ter também pó e líquido. No pó, nós vamos ter iniciadores de fotoativação e ou ativação química, porque agora nós vamos ter, né, a ativação, a presa, perdão, desse ionômero acontecendo por meio do fotopolimerizador ou mesmo sendo uma reação química misturando o pó e o líquido, ele autopolimeriza-se, né? E nós vamos ter também dentro do líquido o que nós chamamos de monômeros de metacrilato, né? Que justamente é o que nós chamamos de EMA, né? Então, dentro dessa composição diferenciada do ionômero de vidro, né, nós classificamos como ionômero modificado por partículas de resina. A presa desse material se dá, né, por meio de uma reação ácido-base, né, mais um agente fotopolimerizador, e ainda acontece uma reação ácido-base quando você tem o ionômero que nós chamamos de ionômero dual, ou seja, ele toma presa só na mistura do pó e líquido e também toma presa associando-se o uso do fotopolimerizador. Então, nós temos duas formas de tomar presa, só a mistura ácido, pó e líquido. Nós temos a mistura pó e líquido mais fotopolimerizador. E nós temos a mistura, a presa dual, onde você vai ter a mistura do pó e líquido, já vai iniciando a presa e você também vai ter uma presa acontecendo por meio do fotopolimerizador, tá? No ionômero de vidro modificado por resina, gente, nós temos algumas características que fazem dele, que trazem vantagens para esse material. Dentre elas, né, nós podemos ter ali uma melhor translucidez, já que eu preciso do fotopolimerizador, da luz do fotopolimerizador para a presa acontecer. Então, o ideal é que esse material não seja tão opaco, e sim mais translúcido, para que aconteça, permita-se o quê? A passagem de luz pelo próprio material. No ionômero de vidro modificado por resina, gente, nós temos uma desvantagem importante, que é o que nós chamamos de contração de polimerização. As resinas, por sua vez, vocês vão ver mais à frente, elas contraem, elas sofrem contração no momento da presa. Então, se ela era desse tamanho, quando ela polimeriza, ela torna-se isso aqui. E essas
essas contrações de polimerização não são interessantes, né, para o resultado final da restauração ali presente. Então, essa é uma desvantagem em relação aos ionômeros de vidros modificados por resina, né? E diferente do ionômero de vidro convencional, o ionômero de vidro modificado por resina não precisa daquela proteção superficial de passar vaselina, passar verniz dentário, passar verniz cavitário, tá? O sistema adesivo. Então, gente, aqui nós temos, né, dentro das indicações para o ionômero modificado por partículas de resina, nós temos as indicações base e forramento, ele também funciona como para base e forramento, selamento de fósforas e fissuras, núcleo de preenchimento, ou seja, cimentar pinos, núcleos, restaurações, né, ele pode ser utilizado para adesivo para colagem de bractes, né, preenchimento de amálgamas, né, restaurações de amálgamas danificadas, né. A manipulação vai ser bem semelhante à que nós já sabemos, de acordo com a do fabricante, mas sempre naquela proporção de 1 para 1, geralmente é 1 para 1, né? E indica-se, ó, manipular em bloco de papel, né? Por quê? Porque o bloquinho que vem próprio da marca, né, é o material mais adequado para a aglutinação. Lembre que o ionômero de vidro, gente, nós não fazemos a espatulação com pressão, nós fazemos o que? A aglutinação. Lembre que o ionômero de vidro é um excelente material em relação à sua biocompatibilidade, é um cimento que é extremamente liberador de flúor, né? Ele é um material que é utilizado como agente restaurador, cimentante, forrador de proteção e restaurador, tá? Essas são as características importantes para o ionômero de vidro que vocês precisam ter sempre na cabecinha de vocês, tá bom, gente? Esse foi um momento importante para vocês começarem a conhecer o ionômero de vidro e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!